daqueles do mal. Quando Jesus estava fazendo essa oração, eu tenho certeza que na mente dele e no coração veio a minha pessoa e a sua pessoa também. Porque ele se preocupa conosco e ele deseja que nós amemos ele e a sua palavra, que nós andemos na presença dele em justiça, verdade e santidade. Amém? E aí eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre essa santidade. O próprio Jesus disse no texto que nós lemos que ele mesmo se santificou, para que nós tomássemos ele como exemplo, para que a nossa vida fosse pautada na palavra do Senhor. Não pelo que a minha mente pensa, ou pelo que os meus sentimentos podem me conduzir, ou pelo meu achismo, ou pela situação que eu estou vivendo, ou pelo ambiente. A minha vida ela tem que ser conduzida, regrada, pautada pela palavra de Deus. E nós estamos vivendo num tempo muito perigoso, onde as pessoas têm feito várias concessões dentro da palavra de Deus e vivido um evangelho que é muito fácil, é muito gostoso. É um evangelho onde não tem cruz, é um evangelho onde eu não preciso negar o meu eu, é um evangelho onde seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus. E viver assim é fácil. Só que essa vida não nos levará para lugar nenhum. Ou não, nos levará sim, para longe de Deus e tragicamente para o inferno. Servir a Deus em santidade, em espírito e em verdade não é fácil, é difícil. Exige que nós abrimos mão dos nossos próprios desejos muitas vezes. Eu acho que isso acontece com alguém aqui, eu não posso ser a única pessoa. Mas quantas vezes eu quero fazer alguma coisa da minha própria vontade e o Espírito Santo dá uma puxada na cordinha assim, ó. Volta aqui, lindinha. Não é assim. Quantas vezes o meu desejo é pegar uma pessoa e fazer assim na cara dela. É só eu? Olha um monte de anjinho aqui, ó. Todos nós, irmãos. Mas o que está dentro de nós, que não é a nossa própria vontade, nem a nossa personalidade, nem os nossos desejos, mas é o Espírito Santo, é a palavra que nós carregamos, isso é quem vai ponderar as nossas ações. A forma como nós vamos lidar com os nossos problemas, a forma como nós vamos agir no meio das pessoas, nos lugares aonde nós estamos inseridos. Eu tenho que levar uma vida pautada pela palavra de Deus. E isso vai me ajudar a andar em santidade. É fácil? Não, mas também não é impossível. Nós precisamos entender que nós carregamos em nós a resposta que este mundo precisa ouvir. A resposta que a sua família precisa, a cura que o seu ente querido precisa, a libertação que o seu colega de trabalho precisa, está dentro de você através da palavra e do Deus que você carrega. Que se manifestem os filhos de Deus em santidade, que se levante uma igreja que está compromissada com a palavra de Deus, o seu reino e a sua justiça. Quantas vezes nós nos permitimos, na euforia, na nossa emoção, ser influenciados pelo ambiente em que nós estamos inseridos? Quantas vezes, oh Senhor, me perdoa, na minha juventude ali empolgada, no meio da rodinha, na conversa com os amigos, eu me empolgava tanto que eu começava a falar na gíria, porque eu queria ser igual a todo mundo. Daqui a pouco, quando eu menos percebia, eu já soltava um palavrão. Por quê? Porque eu estava me permitindo ser manipulada, me permitindo ser influenciada pelo ambiente onde eu estava inserida. E nós não estamos aqui para andar por vista, mas é por fé.
E a fé me motiva, me incentiva. A fé me impulsiona a andar em santidade. Eu preciso desejar ser parecida com Jesus. Ainda que a minha carne grita, ainda que o meu eu peça outra coisa, mas eu não vivo mais para mim mesma. Eu vivo para Jesus. Todos os dias, em tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos ter essa consciência, que todas as coisas que nós fazemos devem ser para glorificar ao Senhor. E eu vou fazer uma pergunta para você antes de nós irmos para o próximo texto. Fecha seu olhinho agora. Olha para dentro de você. Todas as vezes que nós estamos na Santa Ceia, nós ouvimos assim: que examine-se o homem a si mesmo. Então você vai olhar lá para dentro de você. Lá naquelas gavetinhas da sua alma, nos lugarzinhos mais escondidos, onde o marido não chega, onde a esposa não chega, onde o filho não tem acesso, onde ninguém conhece o que você pensa e o que você sente. Olha para dentro de você e examina se tudo que há em você já foi contaminado pela santidade do Senhor, ou se tem algo que ainda precisa ser mudado. Será que tem perdão ainda para ser liberado? Será que tem ainda hábitos que precisam ser abandonados? Será que tem atitudes que precisam ser deixadas de lado? Ou atitudes que precisam ser tomadas por você? Examine o seu coração neste momento. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo é quem nos convence das nossas falhas e dos nossos pecados. Espírito Santo, passa os teus olhos neste momento no nosso coração. Nós não queremos, ó Deus, levar uma vida de aparências. Nós não queremos estar aqui na sexta, no domingo de manhã, no sábado, anos a fio, e naquele grande dia ouvimos do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aleluia. Abre os seus olhos. Vamos ler agora Hebreus 12, 14. Livro de Hebreus, capítulo 12, verso de número 14. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Foi aí, irmão? Foi. Vamos lá, diz assim, ó: segui a paz com todos e segui a paz com todos e sem a qual... Ah não, completa aí que eu não tenho nem coragem. Sem a qual... A palavra de Deus está dizendo para nós que nós devemos seguir a paz só com aqueles que eu amo? Só com aqueles que me pagam em dia? Só com aqueles que falam bem de mim? Não, irmã Renata, mas eu sou crente, mas eu não tenho sangue de barata. Realmente, nas suas veias corre o sangue de Jesus. Vamos ler de novo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, sabe, não tem como a gente subdividir a Bíblia. Isso eu vivo. Me apraz, me faz bem, meu deleite, meu prazer, minha prosperidade, minha bonança, minha cura, meu. Ah, mas isso não, Jesus. Isso aqui dói demais eu liberar. Dói demais eu deixar o Senhor entrar nas minhas finanças e dizer para mim que eu tenho que ser um dizimista fiel. Eu te devolvo o que eu quero. Porque quem trabalhou fui eu. Isso é uma vida financeira santificada? Não, Jesus. A pastora Vera, ela pega muito no meu pé. Ela é muito dura. Não, ela não me desce, eu não engulo ela.
Meu espírito não bateu com o espírito dela. Não tem essas coisas? Oh, irmãos, não dá para nós fazermos uma acepção do que nós vamos viver ou não. É fácil, irmã Renata? Não é, vou falar de novo. Mas é necessário que nós busquemos ser santos como nosso Deus é santo. Coloca para mim, varão, no mesmo capítulo, o verso de número 15. Aleluia, glória a Deus. Atentando diligentemente, porque se ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. O Senhor está dizendo: sejam diligentes, abram o olho, sejam vigilantes, porque aquilo que nós achamos que não tem nada a ver, aquilo que não tem problema nenhum, talvez pode ser uma raiz de amargura que vai brotar na nossa alma, no nosso coração, e nos afastar do Senhor. Pode manter aí nesse capítulo. Nós vamos fazer agora um adendo. Quando nós falamos em santidade, o que vem na nossa cabecinha de crente velho, antigo, né? O que vem na nossa cabecinha? Não, santidade é eu não andar com a barriguinha de fora, de cropped, porque eu sou uma mulher de Deus. Santidade é eu não sair beijando todo mundo lá na escola. Santidade é eu não roubar, é eu não matar. Isso é santidade. Não, santidade vai além. Santidade é o tamanho do meu cabelo. Santidade é eu não ouvir as músicas do mundo. Só isso é santidade? Também faz parte do pacote. Mas sabe o que é ser santo? Além de separado das coisas deste mundo, é ser consagrado a Deus para um propósito. Não adianta eu sentar no banquinho na sexta, no domingo, no sábado à noite, eu entregar o meu dízimo, eu não falar palavrão, eu não trair, eu não mentir. Não adianta eu só levar para esse lado da coisa, porque tem um propósito para que eu seja santo. Existe um porquê que o Senhor me chamou para a santidade. Existe um para quê. Eu tenho que ser santa porque o Senhor me chamou para um propósito. Carregar a sua glória, a sua presença. E não é só ser um depósito de glória, de presença, de unção de Deus, mas é transbordar isso na vida de todos aqueles que cruzam o meu caminho. Ser santo é ser separado, mas ser separado com propósito. É ter uma vida consagrada ao Senhor. Deus, eu vou agora lá na padaria comprar o pão, mas eu estou indo vigilante, porque se eu tiver a oportunidade, eu vou transbordar a tua palavra sobre a vida de alguém. Deus, eu fiz umas horas extras aqui, veio um valor a mais no meu salário. Eu vou ficar aqui, esperto, porque pode ser que o Senhor me use para abençoar alguém. É vida com propósito. É vida que alegra o Senhor em tudo aquilo quanto nós fazemos. Isso é ser santo. Coloca para nós, irmão, o verso de número 8. Vamos voltar. Hebreus 12, 8. Mas se estáis sem correção, do que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não... Alguém aqui já ouviu, provavelmente, né? Aquela expressão que diz assim, filho de chocadeira. O que é um filho de chocadeira? É alguém que não tem conhecimento da sua maternidade e da sua paternidade, não é? Foi criado por qualquer um, de qualquer jeito, dentro da chocadeira, dentro de uma máquina,
né? Nós, muitas vezes, vivemos uma vida como se nós fôssemos filhos de chocadeira, espiritualmente falando. Como se nós não tivéssemos um pai. Como se nós não estivéssemos a quem recorrer, mas a quem prestar contas também. O povo de Deus precisa entender quem Ele é para esse tempo. Nós somos a igreja, eu vou falar mais uma vez, que carrega a palavra, que é a resposta para essa humanidade. Nós somos essa igreja. Amém? Passa para o verso de número 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitavam. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Olha o que Jesus está dizendo, o que o escritor de Hebreus está dizendo. Se aos nossos pais nós ouvíamos a correção, atendíamos e vivemos segundo aquilo que eles estão nos dizendo que é o caminho, quanto mais ao nosso Senhor Deus Pai. Próximo. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes do quê? Próximo. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Próximo. Por isso, restabelecerei as mãos descaídas e os joelhos tropengos. O que a palavra está dizendo? Quando nós aceitamos a correção, quando nós aceitamos a direção, quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele nos dá força, Ele nos levanta, Ele nos ajuda, Ele nos capacita a carregar a nossa cruz. Nós precisamos entender que a santidade é uma arma que o Senhor nos deu, que reafirma a sua autoridade sobre a nossa vida. Quem não tem santidade não tem autoridade. Quem não se santifica não tem participação no reino de Deus. Quem não busca ser santo como Jesus é santo, ele vai ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E para nós finalizarmos, nós vamos examinar agora o texto que está em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler o versículo do 13 ao 16. Glória, dá para sair um glória a Deus? Me ajuda, me ajuda. Diz assim, ó: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Próximo. Para uma... É o 13, varão. É o 1:13. 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16, versículo 13 ao 16. Você está me boicotando, né, irmão? Você vigia. Vamos lá. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Próximo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa... Vamos fazer uma pausa que isso merece. Como filhos da obediência. Um filho da obediência, ele não é Maria vai com as outras. Na minha tradução, tá? Ali está dizendo: não amoldeis as paixões que vocês tinham antes.
Um filho da obediência, ele não leva uma vida por viver. A vida dele tem um propósito. Todos os dias, quando ele levanta da cama, quando ele coloca os seus pés para fora da sua casa, ele sabe que ele é um agente de milagre do Senhor. Ele sabe que ele não é mais um ou qualquer um, ou na minha tradução, ele não é filho de chocadeira. Ele é um embaixador do reino de Deus. Nós cantamos aqui nessa noite que o teu reino venha, e isso é bíblico, porque o Senhor usará a minha e a sua vida para trazer a esta terra a expansão do reino de Deus. Enquanto Satanás e os seus adeptos estão tentando tocar o terror nesse mundão, nós estamos aqui para garantir que a palavra seja pregada, que a santidade seja disseminada e que vidas sejam contaminadas por essa graça e por essa presença do Senhor. Amém? Próximo versículo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Então vamos lá, para você não brigar comigo. A Bíblia está dizendo que não é para você ser santo, porque eu estou dizendo para você que você tem que ser santo. Nós precisamos ser santos porque o pastor Jean é santo. Porque a pastora Vera é santa. Porque o Fran é santo. Eita, Fran, escutei um ixi aqui, ó. Não, eu preciso ser santo porque aquele que me chamou é santo. Aquele que subiu a cruz, se fez maldito no madeiro, por amor à minha vida, ele comprou a minha santificação. Irmão, não importa o que você fez antes de conhecer Jesus, não importa se você bebia, fumava, traficava, mentia, não me importa. O que importa é que quando você encontrou Jesus, o sangue dele te encontrou, a santificação te encontrou, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então anda como um santo deve andar. Seja santo, porque Jesus é santo. Irmã Renata, você não congrega aqui. Você vem aqui de vez em quando. Você não sabe como que esse povo do Vida Nova é, irmã. O povo aqui é terrível. O povo é fofoqueiro. O povo dá uma chuvinha, o povo falta. O pastor convoca para a oração os obreiros depois do culto. Sexta-feira à noite, os obreiros ficam tudo murmurando. Você não sabe, irmã Renata, que é terrível. Não, irmãos, você está no céu e você não sabe. Terrível é continuar nas garras de Satanás. Terrível é continuar vivendo uma vida desonrosa, desregrada. Nós estamos num pedacinho do reino de Deus nessa noite. Para nós finalizarmos, o verso de número 16. Porque está escrito... Porque está escrito... Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Independente da sua história, da sua origem, do que você fazia, do que você deixou de fazer, independente do que você estava programando a fazer ao sair daqui, o Espírito Santo te faz um convite em amor nessa noite. Ele está te convidando a permitir que Ele entre no seu coração. Que Ele entre na sua vida, na sua mente. Lembra quando eu pedi para você fechar os seus olhinhos e olhar para dentro de você e vasculhar o seu coração? Aquele lugarzinho escuro que você achou lá, que tinha algo ali que não era para estar. Aquele lugar que você viu, que tinha atitudes, ações que não condizem com a santidade que o Senhor tem para nós. É naquele lugar que o Espírito Santo deseja entrar hoje. Ah, irmã Renata, mas sabe,
Eu estou vindo aqui na igreja só por vir mesmo, porque para mim não tem mais jeito. Sabe, irmã Renata, eu vivo uma sucessão de levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Eu sou tipo crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Tem jeito para você nessa noite. Eu vivi uma experiência há alguns meses atrás com uma das pessoas que eu cuido lá na sede. E eu conto isso com tristeza na minha alma todas as vezes que eu conto. A pessoa tinha um problema, uma dificuldade. Um problema não, um pecado, né? A gente às vezes quer... Espírito Santo. Tinha um pecado. Nova geração. E era uma dificuldade na vida dela aqui. E nós oramos, traçamos várias estratégias, descobrimos qual que eram os gatilhos que levavam ela para aquele lugar, para aquela ação, para aquele pecado, para aquela desobediência. E nós traçamos ali um plano de oração, jejum, consagração e não sei o que, vai. E eu dei alguns direcionamentos para ela. Eu falei, olha, cuidado, não assiste isso, não escuta isso, não fala sobre isso, porque isso te traz à memória esses desejos, essas coisas, e você vai voltar para esse lugar. Beleza. Passaram-se alguns meses. Um dia, estava, acho que, esperando no ponto de encontro para ir no monte, a pessoa me liga. Ô, irmã Renata, aconteceu de novo. Eu caí de novo. Eu voltei para aquela prática, eu voltei para aquele lugar. E aí eu falei para ela assim, escuta, mas a gente tem pedido para o Espírito Santo te mostrar. E que quando você sentisse isso, para que ele te alertasse, ele fosse a sua consciência. Ele puxasse a sua orelha, ele pegasse na sua mão e te mostrasse que aquele não era o caminho. Você não ouviu o Espírito Santo? E ela disse assim para mim, eu ouvi o Espírito Santo, mas eu decidi silenciar a voz dele. Oh, irmãos, quantas vezes o Senhor tem falado conosco, não vai por aí, não faça isso, não se apresse em sair da minha presença. Não faça alianças com fulano, não compactue com esse tipo de negócio. Não ande com cicrano. Não tenha determinadas condutas, determinados palavreados, determinados posicionamentos. Mas nós, mesmo sabendo que não devemos, que não podemos, insistimos no nosso erro. Fazemos como essa pessoa que eu acabei de contar para vocês. Silenciamos a voz do Espírito. Nós vamos orar nesse momento. E eu quero te convidar a fazer uma das orações mais sinceras que você já fez na sua vida. Não se preocupe, ninguém vai ouvir a sua oração. Eu quero que você abra o seu coração ao Senhor. Hoje talvez seja a última oportunidade de nós fazermos isso. Eu não sei o que será das nossas vidas quando nós colocarmos os nossos pés lá para fora. Talvez o Senhor me recolha, talvez o Senhor te recolha. Talvez Ele recolha toda a sua igreja num lindo arrebatamento. Então eu quero que você encare esse momento como não um puxão de orelha. Ah, irmã Renata, sem noção. Saiu de lá da quebrada dela, lá no Jardim do Lago, para vir aqui exortar a igreja do pastor. Que isso, que falta de educação. Não, meu irmão. O que eu falei para você hoje, se em determinadas situações da minha vida eu tivesse ouvido de